Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Hoje é domingo, não é dia de gravar vídeo, já vai ser o segundo de hoje, mas aconteceu um negocinho meio complicado hoje e eu recebi algumas mensagens de pessoas que não entenderam, pessoas dessa vez não de acadêmicos e advogados, mas pessoas que não conseguiram entender o que aconteceu. Começamos amanhã com Lula solto, depois Lula preso, depois reafirma-se Lula solto e agora Lula preso. Eu não vou entrar no mérito de partidário ou coisa do tipo, tampouco no mérito a favor ou contra Moro e companhia Lava Jato. Vocês sabem que não é do meu perfil, muito menos aqui na internet, de fazer isso. Eu estou aqui com o objetivo de explicar a vocês a lógica por trás e o que aconteceu, por que todas essas decisões conflitantes, o que gerou essa situação. Primeiro, na ordem cronológica. Impetraram um HC perante o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que foi o mesmo Tribunal Regional Federal que determinou a prisão do Lula em segunda instância. E o desembargador, que é o plantonista, nos finais de semana, fora do horário de trabalho normal dos tribunais, fica alguém de plantonista, porque medidas urgentes requerem respostas urgentes, então esse cara fica lá para poder decidir coisas mais urgentes. Impetraram, tendo como autoridade coatora, então, quem seria o responsável por aquela prisão? O juiz Sérgio Moro. E esse plantonista determinou que o Lula deveria ser solto. Não caberia prisão em segunda instância e afins. Essa decisão foi determinada e, portanto, é enviada ao juízo de primeira instância, que é a autoridade coatora nesse HC, e o juiz Sérgio Moro, alguns já me disseram que ele estava de férias, eu não vou entrar nesse mérito ou não, ele deu uma decisão dizendo que não concordava com aquela decisão de segunda instância, porque a autoridade era incompetente, aquele desembargador era incompetente, e determinando que a Polícia Federal aguardasse, porque ele fez um pedido ao presidente do Tribunal Regional Federal ou ao relator do processo, não lembro qual deles que aguardasse esse pedido para poder tomar alguma decisão e poder decidir se vai sair ou não. Aí a Polícia Federal também, nesse meio tempo, alegou que não tinham delegados, não tinham pessoas. Final de semana, já é domingo. Nós, criminalistas, sabemos que você dificilmente consegue cumprir um mandado de soltura no domingo. É muito difícil, até porque normalmente presídios têm o número de pessoas que trabalham no presídio aos domingos, ele é menor do que dia de semana. Então você também não pode exigir que eles entrem em risco e vão lá e peguem um preso no meio de 10 mil presos só para tirar o seu cliente. Então você tem que ter uma certa noção em relação a isso. É muito difícil tirar alguém domingo. Mas a Polícia Federal é diferente também, porque tem muito menos pessoal, muito menos presos. E parece que disse que não tinha como fazer naquele momento. E o desembargador, o mesmo desembargador, ou que é o plantonista, determinou que fosse cumprido de imediato. Nesse meio tempo, teve essa decisão do Moro determinando que não fosse cumprido, foi mandado ao tribunal e caiu na mão do relator, e assim como o Moro, o Ministério Público Federal pediu a mesma coisa, que encaminhassem ao relator do tribunal para decidir o que está acontecendo, como que está essa situação. E a decisão final, que é o que nós temos agora, é a decisão do relator do processo, dizendo que não é para se cumprir a decisão do desembargador plantonista. Agora vamos entender a lógica por trás disso. Dentro do direito penal, pessoal, nós temos uma coisa chamada competência. Você não pode pedir para pessoas incompetentes julgarem as coisas. Você tem uma hierarquia em relação a isso. Então, por exemplo, quando é um juiz que faz, quando é um delegado que faz uma besteira, você entra com habeas corpus contra esse delegado, colocando esse delegado como autoridade coatora. Quem é o juiz competente para julgar contra o delegado? O juiz de primeira instância. Então você entra com HC contra o juiz de primeira instância. Vamos supor que o juiz de primeira instância que mandou prender. Então, pegando o nosso exemplo aqui, o Sérgio Moro manda prender alguém. Quem é a pessoa competente para julgar um HC quando um juiz federal de primeira instância é a autoridade coatora? Quem mandou prender? É o tribunal. Então manda-se para o tribunal, que é o chefe daquele juiz, então no caso do Sérgio Moro, o TRF da quarta região, e o tribunal decide por quem estiver lá, inclusive pelo plantonista. O plantonista decide eliminar, depois esse HC é distribuído, então ele vai para uma das câmaras criminais, que eu não sei como é que funciona lá exatamente, não é minha área de atuação, vai para alguma daquelas câmaras criminais e dentro daquelas câmaras criminais eles decidem o mérito do HC. Então no final se vai manter aquela decisão que foi dada na liminar ou não. O que aconteceu nesse caso? E é o problema de toda a discussão.
A decisão que mandou prender o nosso ex-presidente é uma decisão que foi tida por um plenário, então foi tida por um colegiado. Foram lá os desembargadores, mais de um desembargador, e determinou que fosse feita a prisão em segunda instância. Essa determinação chegou no juiz Sérgio Moro, que mandou prender. Essa decisão do Moro de mandar prender, alguns discutem, e eu não vou entrar nesse mérito, se ela foi fundamentada ou não, porque ela simplesmente mandou prender. Mas talvez cumprindo uma ordem do tribunal, então não necessariamente teria fundamentação, porque a fundamentação veio do pedido de prisão do tribunal. Mas não vou entrar nesse mérito, porque não foi essa lógica que foi usada para libertar. Então, se o tribunal mandou prender e o Sérgio Moro apenas cumpriu a decisão do tribunal, quando você entra com um HC em relação a essa decisão, a autoridade coatora, portanto, quem mandou prender foi o tribunal. Então você tem que mandar contra uma Câmara, contra um desembargador especificamente, e contra o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, você não pode entrar com um HC dentro do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque ele vai ser julgado por um outro desembargador que tem a mesma situação hierárquica. Pessoas de hierarquia equivalente, em regra, não podem julgar contra pessoas de hierarquia equivalente. Isso é a lógica da competência que nós temos. Aí alguns vão discutir, eu entrei em uma discussão em um grupo de grandes advogados aqui de Campo Grande, e alguns vão dizer que não, porque envolve liberdade, então porque envolve liberdade poderia ser concedido. Eu discordo, eu acredito que a regra da competência ela tem que ser seguida, senão você poderia entrar com HC sempre em primeira instância, mas não vamos entrar nesse mérito. O ponto é, ao meu ver, Marlon, numa posição técnica, a decisão do plantonista realmente foi nula. E se é nula, absolutamente nula, porque nós temos dois tipos de nulidade, a nulidade relativa e a nulidade absoluta. No caso, nós estamos falando de uma nulidade material, ou seja, aquela pessoa, aquele ser, ele não era materialmente competente, não era ele que ali determinava que ia julgar aquela situação, então ele não poderia julgar. Então aquela pessoa não era materialmente competente para fazer aquele julgamento. Qualquer decisão tomada por autoridade materialmente incompetente, ela é nula, não é anulável. Ela não vale até que alguém vai lá e declare a nulidade dela. Ela é nula, ela é como se ela não existisse, ela não pode produzir nenhum tipo de efeito. É assim, por exemplo, um juiz, qualquer juiz que decida um processo do qual ele não é autoridade competente, do qual ele tem uma incompetência material. Qualquer ato que esse cara tenha feito, desde o primeiro de mandar prender até o último da sentença, ele é anulado, acaba, volta e a autoridade competente tem que julgar. Por exemplo, se um juiz estadual julga uma coisa que é de competência federal, tudo acaba, tudo vai para o espaço, tem que fazer tudo de novo, porque é nulo, não é anulável. Então, se é nulo, automaticamente não pode produzir nenhum tipo de efeito. Aí nós vamos para outro mérito. Então, beleza, a minha opinião é que a decisão da liminar que foi concedida, ela é nula, portanto, ela não poderia produzir efeito. Aí nós vamos ao segundo elemento. O juiz Sérgio Moro, ele poderia ter avocado para si essa situação e decidido naquele ponto e mandado segurar, já que vinha uma ordem de segunda instância? Ao meu ver, não. Isso caberia ao Ministério Público provocar o tribunal, como fez depois, para que essa decisão fosse revogada antes de ser cumprida. Mas não ao Sérgio Moro, principalmente sem nenhum tipo de provocação. O juiz, ele depende de provocação para atingir a maioria das situações. Claro que nulidades absolutas podem ser corrigidas de ofício. Lembrando que eu estou falando com pessoas, o objetivo desse vídeo é esclarecer não só para pessoas que entendam do direito. Mas qualquer juiz pode declarar nulidade de ofício, porque a nulidade, como eu disse, não deveria produzir nenhum tipo de efeito. Agora, se o juiz Sérgio Moro poderia decidir isso, eu não sei se ele estava em férias, se ele não estava em férias, ao meu ver, ele também não tinha competência para contrariar uma decisão, mesmo que nula, de um desembargador. Porque quem tem que dizer que essa decisão é nula é alguém de lá. Essa decisão também tem que ser declarada por lá. Aí o cara que sofre as consequências administrativas que tem que sofrer por ter se envolvido em um procedimento que não poderia se envolver porque não era materialmente competente. Então aí o desembargador que tinha que responder lá. Talvez não o Sérgio Moro. Aí um colega meu, um juiz que eu conheço e respeito muito, ele me disse que teria a possibilidade de correção parcial. Eu entendo que nesse caso não caberia correção parcial. Eu confesso que eu praticamente nunca tinha estudado correção parcial
E eu fui estudar depois disso, eu entendo que não poderia ter havido correção parcial por parte do juiz Sérgio Moro. Então, ele descumpriu uma decisão do tribunal, aí que responda por isso, mas a decisão do tribunal ela não deveria produzir efeitos. Ou seja, aí vem a parte mais complicada. Ao meu ver, o Sérgio Moro ele não poderia ter decidido naquela forma, dizendo que tinha que consultar alguém para resolver aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, aquela decisão não poderia ser cumprida. Como que isso seria feito na prática? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Acho que isso, se aconteceu, provavelmente nunca aconteceu. Mas talvez simplesmente não cumprir. E o Ministério Público que de imediato tinha que provocar a autoridade para ver se o negócio corria antes de ter uma ordem de... Porque o delegado também não pode simplesmente recusar a situação. Então, para vocês entenderem de novo, a decisão que mandou soltar o presidente Lula, ela é nula. Não tem que produzir nenhum tipo de efeito, porque a autoridade que a fez é incompetente, já que deveriam ter sido entrado com o HC contra o tribunal, contra alguém no tribunal. Aí teria que ver exatamente quem foi que deu a decisão de prisão, não lembro se foi a Câmara, ou foi o Pleno, ou foi alguma coisa do tipo, mas teria que ver quem foi que deu a decisão final daquela prisão, para verificar quem é aquele e entrar contra aquela autoridade coatora, não contra o juiz Sérgio Moro, que simplesmente cumpriu a decisão. Aí teria que entrar nos tribunais superiores. Aí depende de quem é a situação ali. E, por ser nula, não poderia produzir efeitos. Também, ao mesmo tempo, acredito que o Sérgio Moro se equivocou em relação àquela decisão dele. Talvez tenha essa possibilidade de correção parcial, ou talvez dentro da própria legislação interna da Justiça Federal tenha uma lógica para isso, que eu sinceramente desconheço. Mas talvez exista. Acredito que o cara não ia fazer isso de maluquice, mas pode acontecer. Mas eu espero que com isso vocês tenham entendido. Então, o erro principal dessa história, ele está no desembargador, que foi o cara que deu a liminar. Ele fez o erro de começo. Aquilo não poderia ter acontecido porque ele era autoridade incompetente. Ele não poderia ter jogado álcool nesse fogo desse jeito, porque isso arrebenta, pessoal. Desculpa, mas isso arrebenta conosco, nós que somos advogados criminalistas, que somos estudantes do direito, que estamos brigando todo o tempo contra essa prisão em segunda instância, que particularmente eu achei inconstitucional e um absurdo. Isso joga uma água na fogueira de uma situação, muda o foco da discussão, que deveria ser a constitucionalidade ou não, e joga o foco em outra situação, na incompetência do cara. Incompetência não no sentido pejorativo, e sim no sentido penal da situação. Se ele era autoridade incompetente, ele era competente para julgar, não poderia ter julgado, jamais poderia ter feito aquele julgamento. Então, o principal problema disso aí é esse desembargador que deu essa decisão que não poderia ter sido dado. Aí você pode discutir também se o Sérgio Moro deveria ter cumprido depois, alguém discutido essa situação ou não, mas isso tudo aconteceu no intervalo de um dia. E essa lógica de você não ser liberado no mesmo dia, primeiro que uma decisão no domingo é muito difícil, mas você não ser liberado no mesmo dia numa decisão dada no domingo, não é uma exceção. Na verdade é uma regra. E mesmo que seja na Polícia Federal. Então eu espero que vocês tenham compreendido, o vídeo se estendeu um pouquinho mais do que eu esperava. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.